Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, dando continuidade ao estudo de função, nós vamos falar aí sobre função afim, galera, beleza? Mais um modelo aí, mais um tipo de função muito cobrada em concursos públicos, beleza? Vamos dar algumas dicasinhas de como resolver, como construir e analisar gráficos. Tranquilo? Vem comigo. Olha só, galera, nós temos aqui a seguinte situação, ó. Vamos estudar, então, a função do primeiro grau, também conhecida por função afim, tá? A função do primeiro grau, ela chama-se também, atribui-se o nome a ela de função afim. Nós vamos aí construir e analisar alguns gráficos, né, da função do primeiro grau, da função afim. Vamos identificar o crescimento e o decrescimento de uma função afim. E, por último, resolver aí alguns exercícios envolvendo conhecimentos da função afim. Beleza? Então, vamos lá. Começando a falar da função do primeiro grau, galera. Bom, o que é uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau é toda função escrita nesse formato aqui, ó. Eu vou colocar um modelo, a forma pela qual nós representamos uma função do primeiro grau. É toda função escrita assim, ó. F de x igual a vezes x mais b. Onde a e b são números reais. Ok? São valores, são números. Está representado literalmente, mas são números. A e B são números. E x, professor? X é a variável. Por isso está aqui, ó, f de x. Ok? Então, A e B são números. Como que nós chamamos eles? O A, ele é chamado de coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente linear. Ok? Detalhe. A e B. O A não pode ser zero. Professor, por que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, galera, o que vai acontecer? Não vai existir isso aqui. Se não existir isso aqui, deixa de ser função. Vai deixar de ser função, porque eu não vou ter mais a variável x aqui, que é justamente a incógnita presente na função. Então, deixando de ser função, não vai ser mais uma função do primeiro grau. Então, o A não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. E o B, professor? O B pode. O B pode ser zero sem problema nenhum, ok? A gente vai conseguir resolver a função com o B sendo zero, tranquilo, ok? Então, A e B está aqui destacado, são valores reais. Repito, então, função do primeiro grau é toda função escrita nesse formato, onde eu vou ter dois valores A e B e uma variável x, ok? E o expoente dessa variável. O expoente dessa variável é 1, por isso que ela é do primeiro grau. Professor, se fosse 2, era do segundo grau. Se fosse 3, do terceiro grau, ok? O maior expoente que a variável apresenta, representa o grau da função. Como aqui não apareceu nada, se não aparece nada é 1, então a função ela é do primeiro grau. Beleza? Então está aqui apresentado para os senhores o que é uma função do primeiro grau. Bom, a função do primeiro grau, ela é classificada dependendo dos valores que são atribuídos a A e a B. Nós temos aí uma classificação, uma tipificação dessas funções. Então, ó, dependendo dos valores assumidos pelo coeficiente, a função ela pode ser, primeiro, afim, que é o nosso alvo de estudo. Quando que a função ela é afim, chamada de afim? Bom, eu já vi que ela é do primeiro grau, pelo fato do expoente estar elevado a 1. Agora, quando ela é do primeiro grau e ela vai ser chamada afim? Quando existir o coeficiente A e existir o coeficiente B. Ou seja, quando A sendo diferente de zero, B também vai ser diferente de zero. Então, se A e B são diferentes de zero, a função ela é chamada de afim. Beleza? Compreendido? Exemplo. F de x igual a 5x menos 3. Quem é o A? Galera, o A é sempre o valor numérico que está junto com a variável x.
Quem que está junto com a variável x aqui? É o 5. Então, o a vale 5. Quem é o valor que está sem a variável? É o 3, o menos 3. Então, o b vale menos 3. Repito, o a é o valor numérico que está junto com o x e o b é aquele que não está associado a nenhuma variável. Tranquilo? Um outro exemplo. F de x igual a menos x mais 2/3. Lembrando que quando a variável aparece sozinha, sempre existe o número 1 aqui, tá? Não apareceu nenhum número, então é 1. Quanto que vale o a aqui? O a é menos 1, tá aqui, ó, menos 1, porque não apareceu nenhum número associado a ela. E quem é o b? O b é o 2 sobre 3. Então, a vale menos 1 e b vale 2 sobre 3. Beleza? Tudo bem? Então, isso aqui são modelos de função afim, onde o a e o b são diferentes de zero. Função linear. O que é uma função linear, galera? A função linear, ela vai admitir o a diferente de zero, isso é óbvio, porque tem que ser função do primeiro grau, só que já o b vai ser igual a zero. Então, não vai existir o b. Então, quando eu tiver uma função do primeiro grau, cujo valor de b é zero, ela é chamada linear. Tranquilo? Belezinha? Exemplo. Olha só. F de x igual a 6x. O a vale 6 e o b vale 0. Não tem b, eu só tenho o valor de a. Ó, f de x igual a x. Quanto que vale o a? O a vale 1. E o b? O b vale 0, não apareceu. Tranquilo? Então, esses aqui são modelos de função linear. Galera, agora tem um detalhe. Esse exemplo 4, ele atribui uma outra titulação a esse tipo de função. Observe que ela é chamada de linear pelo fato de existir somente o a e não existir o b. Tranquilo? Agora, observação. Quando o a for 1, que é esse exemplo 4, o a vale 1 e o b é 0, essa função linear passa a ser chamada função identidade, toda vez que isso acontecer. Neste caso, a função linear é também chamada de função identidade. Então, olha só, revisando, a função ela é afim quando existir valor de a e existir valor de b. Beleza, afim. Quando que ela é linear? Quando existir só valor para a e não existir valor para b. O b é 0. Então, ela é linear. Agora, sendo a função linear, ou seja, não tendo valor para b, e o valor de a for igual a 1, o valor de a for igual a 1, que é esse exemplo 4, a função linear passa a ser chamada de função identidade. Beleza? Tranquilo? Então, esses são os tipos de função que nós temos aí. Bom, vamos agora falar de gráficos de uma função. Veja bem, o que é o gráfico de uma função? É posicionar a função no plano cartesiano. Então, eu tenho um plano bidimensional, que é um eixo horizontal, que é o eixo x, que é um eixo vertical, que é um eixo y. Então, esse plano bidimensional é formado pelo cruzamento desses dois eixos, x e y, que se cruzam perpendicularmente, ok? Bom, então, eu tenho a coordenada OX e a coordenada OY. Representar graficamente uma função é representar essa função no plano cartesiano. E aí, para nós fazermos essa representação, basta a gente conhecer as coordenadas de pelo menos 2 pontos dessa função. Uma coisa é importante a gente entender. O gráfico de uma função do primeiro grau, galera, é sempre uma reta. Vou até me aproximar de você. Galera, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Nunca vai ser curva. Se a função é do primeiro grau, o gráfico, a representação é sempre uma reta. Beleza? Bom, dessa forma, como que vai ficar? Eu tenho duas situações aqui. Ou eu tenho o A positivo, ou eu vou ter o A negativo. Se o meu A for positivo, eu vou ter uma função crescente,
Ok? O que é uma função crescente, professor? Quer dizer que na medida que eu vou aumentando o valor de x, a minha função vai aumentando. Ok? Por isso que ela é crescente. Existe uma sintonia. Aumenta o valor de x, aumenta a função, ela cresce. Ok? O que é decrescente? Aumenta o valor de x e ela diminui, vai ser o contrário. Ok? Isso é decrescente. Mas a função crescente, a sua representação vai ser sempre assim, ó. Eu quero que você observe o ângulo de inclinação da reta. Observe que a reta ela está inclinada, tendendo para a direita. Olha aqui, ó. A parte superior da reta está tendendo para o lado direito. Esse tipo de representação é de função crescente. Então, só de você olhar para o gráfico, você já sabe dizer se a função ela é crescente ou não. Se ela estiver voltada para o lado direito, a parte superior, ela é crescente. Se ela estiver voltada para o lado esquerdo, ela vai ser decrescente. Que seria esse caso aqui, ó. Quando A for negativo. Quando a gente diz A menor que zero, a gente quer dizer que o A é negativo. Se acaso o A for negativo, a função ela vai ser decrescente. Aí, olha só como que vai ficar. Olha a inclinação dela. Viram aqui? Olha a parte superior. Está voltado para o lado esquerdo. Então, eu tenho, olhando para a tela, direito e esquerdo. Se a parte superior está voltada para o lado direito, função crescente. Se a parte superior está voltada para o lado esquerdo, decrescente. Entendem isso? Beleza? Então, é importante que você saiba fazer essa leitura só de olhar para o gráfico. Tranquilo? Exemplo, galera. Olha só. Vamos construir o gráfico de uma função. Para construir o gráfico de uma função, a gente precisa conhecer 2 pontos dessa função. Por que 2 pontos, professor? Não pode ser 3, não pode ser 4? Pode, galera. Você pode construir um gráfico com infinitos pontos. Só que não há necessidade de você descobrir mais de 2. Por quê? Porque é uma reta. Por uma reta, por 2 pontos só passa uma reta. Isso é um axioma da geometria. Tá? Dentre vários axiomas e postulados que a geometria tem, um deles diz assim, por 2 pontos só passa uma única reta. Portanto, como o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, então basta que você conheça 2 pontos, você consegue traçar essa reta. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho que o gráfico da função é f de x igual a 2x mais 10. Observe, quem é o meu A aqui? O meu A é o 2. Por quê? Porque o 2 é o valor numérico que está junto com a letra x. A gente sabe que o A é o número que está junto com o x. Beleza. Se o A é positivo, a minha função ela vai ser o quê? Crescente ou decrescente? Ela vai ser crescente. A gente já viu que toda vez que o A é positivo, a função ela é crescente. Então, reta crescente. Beleza. Quem é o meu B? O meu B é o valor numérico, é o coeficiente que não está associado a nenhuma letra. Quem não está associado aqui? O 10. Então, o meu B vale 10. Beleza, tá aqui, ó. B igual a 10. Galera, vou lhes contar um segredo. Preste muita atenção aqui. Para que você não precise perder tempo. Porque mesmo para encontrar 2 pontos, a gente gasta um tempinho aí. E como no dia da prova, tempo é o que menos você tem, então quanto mais ágil for, melhor vai ser para você. O segredo é o seguinte, galera. O B, que é chamado de coeficiente linear, lembram disso? No início da aula nós falamos sobre isso. Ele tem um papel muito importante na representação gráfica. Quando eu traço o plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y, galera, o B vai ser sempre, olha bem o que eu estou dizendo para vocês, vai ser sempre um valor localizado no eixo Y. O B sempre vai estar no eixo Y, exatamente
em cima do eixo y. E o B vai ser também um ponto aonde a reta vai passar por ele. Então, como ali é 10, vamos supor que o 10 seja aqui, essa reta obrigatoriamente vai passar nesse ponto. Como eu preciso conhecer 2 pontos para fazer o desenho, então, na verdade, se eu tiver o valor do B, eu preciso encontrar só mais um, porque eu já sei um, que é o B, nesse caso, o 10. Então, só preciso encontrar o outro ponto, porque eu já conheço um deles, beleza? Então, fique aí essa observação, que o B é um ponto localizado no eixo Y, onde a reta passa por ele. Vou deixar registrado essa informação aqui, ó. B, a reta corta o eixo Y no ponto de coordenada 0 e 10, ou seja, exatamente o valor do B, ok? Bom, vamos lá. Agora, eu preciso encontrar o outro ponto. Professor, como que eu encontro o outro ponto? Tem várias formas de você encontrar esse outro ponto. Você pode atribuir um valor qualquer para x, um valor qualquer, e verificar qual é o valor correspondente que você vai encontrar. E aí você vai fazer a anotação no plano cartesiano dessa coordenada. Ou você pode encontrar a raiz. Aí você fala, professor, o que é a raiz de uma função? Raiz de uma função é o valor que nós atribuímos a x, que faz com que essa função seja igual a 0. Então, você pode encontrar a raiz, pode, ou pode encontrar um valor qualquer, que não seja necessariamente a raiz. Então, está aqui, ó. Para descobrir a raiz, é só fazer f de x igual a 0. Eu vou optar em encontrar a raiz, mas reforço, pode ser qualquer valor. Então, vamos lá. 2x mais 10 igual a 0. Então, eu pego a função e faço ela igual a 0. Vou isolar o 2x, vou passar o 10 para o outro lado. Então, vai ficar 2x igual a menos 10, correto? O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, quem vai ser x? Menos 10 dividido por 2. O resultado dessa divisão nós sabemos que é menos 5. Pronto, encontrei o valor de x. X igual a menos 5. E agora, como que eu faço, professor? Bom, eu já encontrei um valor, eu já tinha o outro, agora é só fazer a representação gráfica. Então, eu vou desenhar o gráfico, está aqui, ó, o eixo x, correto? Eixo x. Vou traçar aqui o eixo y, beleza? O eixo y. E vou marcar esses 2 pontos aqui. No eixo x eu vou marcar o ponto menos 5 e no eixo y eu vou marcar o ponto 10. Detalhe, galera, o 10 ele é positivo. No plano cartesiano, o y é positivo para cima, negativo para baixo. O x é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então, está bem aqui, ó, os 2 planos, vou reforçar aqui para você ver aonde que estão os eixos, ó, eixo x e aqui está o meu eixo y, beleza? Reforçando aqui para vocês verem. Então, ele é positivo para a direita, o x, negativo para a esquerda, e o y positivo para cima, negativo para baixo. Como 10 é positivo, então eu tenho que marcá-lo para cima. Então, está aqui, ó, marquei um ponto aqui, ok? E vou representar como sendo o 10. Falta mais um ponto. O outro ponto é o x, que é a raiz. A raiz x é menos 5. Então, o x é negativo para esquerda. Então, do lado esquerdo, eu vou marcar aqui um ponto e vou dizer que esse ponto é o menos 5. Galera, agora que eu tenho os 2 pontos, basta você pegar uma régua e traçar uma reta passando por esses 2 pontos. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. Está aqui a reta, ó. Ó a minha reta. Passando pelos 2 pontos. Pronto. Este é o gráfico que representa a função 2x mais 10.
Tranquilo? Observe que ela é uma função crescente, porque a parte superior do gráfico está voltada para o lado direito. Aquilo que a gente falou de crescente. Tranquilo? Belezinha? Então tá aí. Assim que nós fazemos a representação gráfica. Observe que não foi necessário nós colocarmos mais de 2 pontos. 2 pontos é suficiente. Ok? Um outro exemplo. Olha só. Eu tenho, dado o gráfico da função afim, definida por f de x igual a x mais b, determine a e b. Agora, mudou a situação, tá? Eu vou ter um gráfico e, de acordo com o gráfico, eu vou ter que escrever a função. No exemplo anterior, eu dei a função e nós tínhamos que representar o gráfico. Agora é o contrário. Vai ser dado o gráfico e, com base no gráfico, eu escrevo qual é a função que representa ele. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui um gráfico, eixo x, eixo y, ok? No eixo x, olha só, o ponto que está no eixo x é o ponto 2 e o ponto que está no eixo y é o ponto representado pelo número 6. Tranquilo? Todos esses valores têm um significado para nós. Vamos aprender isso daqui. Primeira coisa que eu tenho que observar é, a reta está cortando o eixo y em qual ponto? Aí você vai me responder, professor, a reta corta o eixo y no ponto 6. O que isso quer dizer? O que eu aprendi a respeito do ponto onde a reta corta o eixo y? O que eu falei para os senhores? Eu disse que a reta corta o eixo y exatamente no ponto B. É o valor do B localizado no eixo y, que indica onde a reta corta o eixo y. Como cortou no ponto 6, qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que, como ela está nesse ponto, o B vale 6. Entendem isso? Eu já sei que o B vale 6. E o que é escrever uma função? Escrever uma função é determinar o valor de A e de B. Bom, professor, B nós já encontramos, está resolvido. Falta A. Então, vamos agora em busca do A. Como que eu posso encontrar o valor do A? Agora, eu vou olhar aonde que o gráfico corta o eixo X. Ele corta o eixo X, professor, no ponto 2. Bem no 2 ele está cortando o eixo X. Se ele corta o eixo X no ponto 2, é porque o 2 representa o zero dessa função, ou a raiz dessa função. Em outras palavras, 2 é o valor do x que faz com que a função seja igual a zero. É aonde a reta corta o eixo x, aquele valor é o valor que faz com que a função seja igual a zero. Então, o que eu vou ter que fazer agora, professor? Bom, eu já sei que é no ponto 2, então, para descobrir o valor de A, basta eu pegar a função f de x igual a x mais b, eu já sei que b vale 6. No lugar de f de x eu vou colocar 0, porque a função vale 0 nesse ponto, e no lugar do x eu vou colocar 2, ok? E a minha função vai ficar assim, ó. Não é ax mais b, então vai ficar 2 vezes a. Por que 2 vezes a, prof? Porque o x vale 2. Ele corta o eixo x no ponto 2. Então, no lugar do x, eu coloco 2. É a vezes x, x vezes a é a mesma coisa. Então, 2 vezes a. Mais b. Mas o b a gente já achou. Vale 6. E isso aqui é igual a zero. Por quê, professor? Porque nesse ponto aqui, a função vale 0. Ok? Então, por isso, igual a 0. Professor, sempre vai ser assim? É só eu pegar o número que está lá, vezes o A, mais o B e fazer igual a 0? Isso mesmo, galera. Vai ser sempre assim. Ok? Então, 2A mais 6 igual a 0. Agora, é só uma questão de isolar a variável A. Passo o 6 para o outro lado, ele vai negativo. Está positivo, foi negativo. 2A igual a menos 6. O que eu faço com 2 que está multiplicando? Passo ele dividindo.
Então, eu vou ter que A é igual a menos 6 dividido por 2. Bom, a gente sabe quanto que dá isso, né? Menos 6 dividido por 2, isso é igual a menos 3. Pronto, professor, encontrei o valor de A. Agora que eu sei o valor de A, que eu sei o valor de B, como que eu faço para escrever a função? É só substituir. Toda função é daquele formato, ax mais b. Então, no lugar do A, eu vou colocar 3. No lugar do B, eu vou colocar 2. Então, a minha função ficaria assim, ó. F de x igual a menos 3a mais 6. Essa seria a minha função, se eu tivesse que representar a função. O exercício aqui, no exemplo, pede só para determinar o valor de A e B. Então, está aqui, nós determinamos. Mas se eu tivesse, 3A não, desculpa, 3x, tá? Menos 3x mais 6. Se eu tivesse que representar a função, ficaria desse jeito aqui. Porque é A vezes x mais B, menos 3 vezes x mais 6. Tranquilo? Belezinha? De boa, né? Bom, nós aprendemos como calcular o valor do A e aprendemos também que a função ela pode ser crescente ou decrescente, dependendo da representação gráfica, que é a inclinação da reta. Existe outra forma de nós identificarmos se a função é crescente ou decrescente. Então, vamos falar sobre isso agora. Como que eu sei que a minha função é crescente se eu não tiver o gráfico, professor? Então, veja bem. Então, eu tenho aqui a seguinte situação, ó. A função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b, vai ser crescente, ela é crescente, quando o coeficiente a for positivo. Então, se você tiver só a função e não tiver o desenho, o gráfico, basta você identificar o sinal do a. Se o a é positivo, a função é crescente. Se o a é negativo, a função é decrescente. Beleza? Tranquilo? Então, exemplo, ó. F de x igual a 2x mais 8. Quem é o meu a aqui? O meu a é 2. Se o meu a é 2, positivo, então a minha função ela é crescente. Beleza? Outro exemplo. Função decrescente. Quando que ela vai ser decrescente? Então, se eu tiver uma função do tipo f de x igual a x mais b, ela vai ser decrescente quando a for negativo. Quem é o a? A é o valor numérico associado à variável x. Então, se o a for menor que zero, a função é decrescente. Exemplo. Está aqui, ó. F de x igual a menos 3x mais 6. Quem é o meu a? A é o número que está junto com x. Quem está junto com x é o menos 3. Menos 3, negativo. Se é negativo, função decrescente. Entendem isso, galera? Beleza? Pronto. Então, nós aprendemos a identificar a função como crescente ou decrescente de duas formas. Pela análise do gráfico e também simplesmente olhando a função, vendo o sinal do coeficiente a. Tranquilo? De boa. Então, vamos lá. Falar agora sobre sinal da função. É muito importante a gente entender que sinal a função assume. Tá? A função ela pode ser, num determinado momento, positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser zero. Como que eu faço essa analogia? Então, veja bem, vamos lá. Sinal da função afim. Como que funciona? O que é estudar o sinal de uma função, galera? Eu divido da seguinte forma. Estudar o sinal de uma função afim é determinar três coisas. Três coisas são importantes no processo de estudo do sinal. Eu tenho que identificar quais são os valores de x que faz com que essa função seja positiva, quais são os valores de x que faz com que essa função seja negativa e qual é o valor de x que faz essa função ser igual a zero. Então, estudar uma função é dar essas três respostas, beleza? Então, vamos lá. Eu vou ter que dizer para quais valores a função é positiva, vou ter que dizer
ter que dizer para quais valores de x o y ou a função é negativo e para qual valor de x a função vale 0, ok? Isso é fazer o estudo. Então vamos lá. Regra de verificação. Eu tenho a seguinte função aqui, ó. Consideremos uma função afim igual a 2x mais 6 e vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu verificar o sinal do a. Porque a partir do sinal do a, eu vou identificar se a minha função ela é crescente ou decrescente. Por isso que a primeira coisa que eu analiso é o sinal do a. Então vamos lá? O a é quem? O a é 2, professor. O a é positivo. Beleza. Então, como a é igual a 2, a função ela vai ser crescente. Por que eu tenho que saber isso, professor? Porque a gente vai fazer um esquema de desenho dessa função que vai facilitar muito a nossa vida. E aí eu preciso saber, se ela for crescente, ela é inclinada para a direita. Se ela for decrescente, eu tenho que desenhar ela inclinada para a esquerda. Então, por isso, eu faço a análise do sinal do a. Depois, segundo passo, eu tenho que calcular o zero da função. Zero da função. O que é o zero da função? É o valor de x que faz com que a função seja igual a zero. Para encontrar, é só pegar a função e fazer ela igual a zero. 2x mais 6 igual a zero. Então, vamos fazer esse processo. Olha só. 2x mais 6 igual a zero. Aí aqui, galera, é todo aquele processo de isolamento. Passei o 6 para o outro lado, passei o 2 dividindo. Nós já havíamos feito esse cálculo, por isso eu coloquei já a resposta direta aqui. X igual a menos 3. Beleza? Isolei o x. Então, quem é x igual a menos 3? X igual a menos 3 é o valor de x que faz com que essa função seja igual a zero. Beleza. Terceiro passo. Agora eu tenho que fazer a seguinte observação. Quando que a função vai ser zero, quando que vai ser maior e quando que vai ser menor? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor top de linha aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super curso básico da Polícia Civil de Santa Catarina 2017, convido vocês a acessar laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.